Mestre Jesus, auxilia cada um de nós nas nossas reflexões, no nosso entendimento, no nosso foco, que nós saibamos usar este momento exatamente para o que ele é, o nosso crescimento espiritual, que o nosso pensamento esteja aqui, que a nossa energia esteja aqui nesse momento, que nós estejamos focados no assunto que vamos conversar e consigamos nos desligar das coisas, das dificuldades materiais do dia, das atividades materiais, e para que a gente consiga aproveitar bem esse momento, Jesus, que nós saibamos usar o tempo para as coisas corretas naquele momento. Não adianta estarmos fazendo uma atividade, mas com o pensamento em outra. Nos auxilie, então, para que esse foco seja bem mais eficaz nos dias de hoje. Que assim seja. Do capítulo 9, Bem-aventurados os que são dóceis e pacíficos, o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas, ao contrário, bendizei o Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor aqui para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e pôr em prova nossa paciência. A vida é difícil, eu o sei. Ela se compõe de mil ninharias que são alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso olhar tanto os deveres que nos são impostos, quanto as consolações e as compensações que recebemos. Só então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. Quando se olha do alto, o fardo parece menos pesado do que quando se curva a fronte para o chão. Coragem, amigos, o Cristo é vosso modelo. Ele sofreu mais que qualquer um de vós, e não tinha nada a se repreender, enquanto vós tendes que espiar vosso passado e fortalecer-vos para o futuro. Portanto, sede pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Um espírito amigo, Le Havre, 1862. Esse espírito amigo traz para nós uma reflexão, uma análise sobre um ponto que todos nós ainda estamos inicialmente se debruçando sobre ele, que é esse exercício, o exercício da paciência. E como é um exercício e como a gente ainda não consegue muitas vezes ser paciente, a gente chega à conclusão que a gente está vivendo um processo que é um processo de construção. É interessante porque ele aborda a paciência com o viés da caridade, e nós, quando às vezes olhamos para as situações que convidam a exercitar esse valor, essa virtude de ser paciencioso, e esse processo de construção, quando a gente é submetido em certas situações, a gente vê o quanto a gente tem realmente dificuldade de abordar da forma correta as nossas ações. Às vezes a gente é submetido a uma situação onde a gente é convidado a auxiliar o outro.
E ele traz aqui para gente uma comparação com a esmola que é dada aos pobres, né? Ele coloca aqui: esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, porque quando a gente às vezes não vai trafegar por essa movimentação material daquilo que Deus nos emprestou e a gente vai transferir para outra criatura, quando a gente sai desse âmbito, a gente entra num âmbito que às vezes é até intangível. Aí a gente percebe como a gente tem as nossas limitações ainda de uma forma tão grande, né? Às vezes a gente precisa cuidar de uma pessoa, seja fazer uma pessoa, por exemplo, vamos pegar um exemplo, né? Uma pessoa que fez uma cirurgia e precisa que a gente cuide dela. E a gente, muitas vezes, nesse movimento de auxílio, a gente quer impor a forma que a gente acha que é melhor. E muitas vezes ignora a situação que a outra criatura se encontra. E aqui não é só a situação, por exemplo, de ter vivenciado uma cirurgia, a situação da doença em si, mas a situação realmente como espírito daquela criatura. A gente muitas vezes quer levar para o outro uma forma de agir, uma forma de pensar, que é a nossa forma, porque a gente já construiu aquilo, e o outro tem uma outra caminhada. O outro percorreu por outras estradas, e muitas vezes a gente tem essa prepotência de achar que porque a gente está ajudando o outro, ele tem que fazer da nossa forma. E é um exercício realmente muito grande, porque é muito fácil a gente impor para o outro a nossa forma de pensar e de agir, mas obviamente é muito difícil do outro realizar naqueles parâmetros que a gente está dando, porque como a gente disse, cada um de nós percorreu caminhos às vezes distintos, e com certeza são distintos, e muitas vezes a gente quer exigir do outro uma forma de ação que não é coerente com as construções, com as limitações que às vezes aquela criatura apresenta. E aí a gente vê o quanto a gente ainda não é caridoso, né? Se a gente não é paciencioso, muito menos caridoso, porque a gente não consegue enxergar a necessidade do outro. E a necessidade do outro não é a ajuda que a gente quer dar especificamente. A necessidade do outro é a gente observar verdadeiramente quais são as dificuldades, olhar aonde a gente pode amparar, aonde a gente é forte e o outro é fraco. Então, quando a gente fala em auxiliar, a gente tem que observar isso, naquilo que eu sou forte e posso dar para o outro. Às vezes, a força é a gente, muitas vezes, não se movimentar em nada tangível, mas sustentar no âmbito do intangível. É a palavra de estímulo, é ajudar o outro, às vezes, a pensar em soluções, é trazer força para a criatura que naquele instante, naquele determinado ponto, ela é fraca. Porque se a gente tiver essa sensibilidade, essa percepção, aí a gente vai conseguir trabalhar esses valores do Evangelho de hoje, que a gente está conversando, que é paciência, a caridade, mas não a caridade a gente chegar e dar alguma coisa, porque dar alguma coisa para o outro, como ele está colocando aqui, é extremamente fácil, porque muitas vezes a gente tem sempre o supérfluo, então dar as coisas, por exemplo, materiais é fácil. Agora, e às vezes aquilo que a gente não possui? E eu acho interessante porque ele está trazendo para a gente
uma situação onde a gente tem que dar algo que a gente está construindo. A gente tem que dar a condição da paciência quando a gente ainda está num processo de construção dela. Então, a gente vê o processo divino de educação como é interessante, né? É alguém puxando para que a gente possa desenvolver e entregar, né? Um puxando, o outro empurrando. É interessante porque a gente muitas vezes tem, né, aquela argumentação que a gente perdeu a paciência, né? E a gente não perde absolutamente nada. Mas a gente entender que aquela criatura que a gente diz que perdeu a paciência com ela é o estímulo divino para a nossa educação através do exercício e da vivência daquele ponto específico, porque é muito fácil enfiar a mão no bolso e dar o auxílio para o outro. Agora, colocar a mão na nossa intimidade para puxar o pouco de paciência que a gente já tenha construído, aí vai exigir de nós um grande trabalho. E é isso que as oportunidades que Deus tem trazido para nós têm feito. É esse exercício daquilo que a gente ainda não possui para que a gente construa algo e que a gente consiga multiplicar isso. E as situações que permitem que a gente faça isso, muitas vezes elas se multiplicam porque certos valores eles têm essa condição de fazer com que a gente desenvolva outros valores e assim sucessivamente. Por isso que acho que ele traz aqui para a gente pensar, né, que a paciência também é uma caridade. E aí quando a gente olha e vê que está se desenvolvendo em valores, né, de âmbitos distintos, a gente começa a enxergar a grandeza divina, mas principalmente a gente começa a ver e a entender que é possível realizar essa ação, que cabe muitas vezes a que a gente humildemente aceite aquilo que está sendo posto para nós. Não adianta a gente se rebelar contra aquilo que é uma realidade. A rebeldia, ela não vai levar a gente a lugar nenhum. A aceitação, pelo contrário, vai muitas vezes pacificar a nossa intimidade para que a gente possa receber o auxílio e até enxergar aquilo que às vezes a gente não está enxergando, que às vezes é tão óbvio, mas que a gente tem dificuldade de acessar. Então, desenvolver a paciência é algo que vai exigir de nós realmente o uso da nossa inteligência, porque não é só uma calmaria. A paciência é um movimento inteligente onde a gente compreende a nossa necessidade e compreende o processo educativo que a gente está inserido, para aí sim a gente poder realizar essa construção.